Escola Bíblica Dominical, uma fonte de aprendizado, um órgão oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A paz do Senhor Jesus, alegria estar com você mais uma vez e tenho o privilégio de estarmos estudando mais uma lição da revista Lições Bíblicas sobre o tema A Carreira que nos está proposta, no segundo trimestre deste ano de 2024. E desta feita estaremos estudando a lição de número 10. Esta lição tem sobre o tema Desenvolvendo uma Consciência de Santidade. É uma lição extremamente importante para as nossas vidas. O texto áureo está em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. O escritor da carta aos Hebreus disse: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A verdade prática diz que na jornada para o céu, este é o propósito, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E nesta jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. É o que diz a verdade prática. Na leitura bíblica ou na leitura diária, nós temos vários versículos que vão nos ajudar a entender a respeito da santidade. A palavra de Deus que gera verdadeira santidade, um chamado para a santificação, o propósito de sermos como Jesus, a santificação inicial, progressiva e a glorificação final que nós estaremos estudando hoje. O texto bíblico, que é o texto principal, a leitura bíblica em classe, está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, dos versículos 13 ao 21, deixando claro, e quero ler, dos versículos 13 ao versículo 16, que são palavras de Pedro dizendo: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, esta expressão cingir os lombos tem uma explicação, ou podemos explicá-la como preparando-se, estando prontos, apercebidos ou conscientes, estando prontos para um trabalho, cingindo os lombos do vosso entendimento, da vossa cosmovisão, da vossa mente. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformandos com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E o texto continua discorrendo a respeito da importância da nossa santificação. O propósito dessa lição é dar-nos consciência, como o tema diz, o título, desenvolvendo uma consciência. Trabalhar em nossa mente. Quando se fala de consciência, está falando da nossa percepção a respeito de algo que está à nossa volta, de estarmos despertos, acordados, estarmos lúcidos, termos um entendimento de tudo que está ocorrendo ao nosso entorno e também dentro de nós. Consciência é um estado de prontidão plena, seja com a mente, seja com as emoções e seja com a vontade. Nós temos consciência de que existimos, de que estamos vivos. Temos consciência diante de um momento difícil. Consciência significa estar pleno na realidade em que você vive, presente. Quem normalmente está em um perigo e ele não está entendendo este perigo, ele está inconsciente, ele está alienado a respeito desse perigo. Ou alguém que compreende o perigo que está à frente, ele conscientemente toma atitudes a respeito disso. E no que tange à consciência e à santidade, está falando a respeito de termos a consciência de que em que lugar espiritualmente nós estamos. Que jornada é essa que estamos vivendo? Para onde saímos ou de onde começamos, iniciamos essa jornada e para onde nós iremos chegar? Qual é o final desta jornada? E tendo esta consciência,
de onde nós estamos, nós também teremos a consciência de como nós devemos vivê-la. E a lição vai mostrar que nós devemos viver uma vida santa. Todo cristão deve ter consciência a respeito de uma vida santa, porque, como diz Hebreus, a carta aos Hebreus, ninguém verá o Senhor sem esta santidade. Portanto, esta lição ou esta doutrina, a doutrina da santificação, ela é deveras imprescindível para a nossa jornada cristã. O primeiro ponto da lição vai falar sobre a perspectiva bíblica da santificação. Nós vamos ter a santificação no Antigo Testamento, com expressões no hebraico como Kodesh, como Gadash e como Kadosh. Eram temas que estavam no Antigo Testamento, que tinham como propósito falar a respeito de pôr à parte. Santificação significa pôr à parte, ou separar, ou sacralizar, ou dedicar. É uma coisa que é separado. Isso, no Antigo Testamento, estas palavras que têm a ver com santo, tinha a ver com lugares, tinha a ver com coisas. Um exemplo, a tenda da congregação, o tabernáculo, aquele local, ele era santo. Nós vamos ver quando o Senhor se manifestou a Moisés, ele falou: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar aonde pisas é santo. Ou quando foi santificado os móveis para o tabernáculo, foi ungido o candelabro, o altar de incenso, também a mesa dos pães e outros objetos ou outros móveis que estavam ali. Eram móveis Kodesh, eram móveis santos. Também nós vamos ter o adjetivo Kadosh que nós falamos, que vai trazer a ideia de um dia, como era o caso do sábado para os judeus e também das festas judaicas, como o fato da Páscoa, Pentecostes, expiação, tabernáculos, esses dias. Mas quando vemos, em especial no livro de Joel, que fala para se santificar um dia para jejum, é esse dia. E pessoas, ungir pessoas para santificar, como foi o caso de Arão e toda a sua família, e a nação de Israel, que era uma nação santa. E aquilo que era santo não podia se misturar com aquilo que era impuro. Era uma coisa inteiramente consagrada, separada e santificada para Deus. No Novo Testamento, que é escrito no grego, nós temos a expressão agioadzo, ou também o próprio ágio, que significa santo, ou santificar, tornar santo, purificar, venerar, ser santo. A diferença mais clara do Antigo Testamento para o Novo Testamento, porque no Antigo Testamento separava-se e ungia algo. No Novo Testamento, essa santificação é uma obra graciosa não de homens, mas operada pelo Espírito Santo. Nesse sentido, no Novo Testamento, a santidade operada na vida do crente é uma obra autêntica do alto. Então, nós temos uma santificação não feita por mãos humanas, como era o caso de muitos casos que, claro, era santo da mesma maneira, mas havia símbolos do Espírito Santo, como era o caso do óleo da unção, que ungia para separar. Essa também é uma diferença que nós temos na Nova Aliança. Na Nova Aliança, nós temos por costume, em especial na nossa denominação, que não ungimos mais objetos, não ungimos coisas, não ungimos casas ou coisas parecidas, porque toda esta unção antiga lembrava ou era símbolo do Espírito Santo. A unção que usamos hoje, claro, estou fazendo um parêntese aqui, tem a ver com o enfermo, como é usado no Novo Testamento. Ungir com óleo o enfermo, e a oração da fé é que salvará o doente. Por quê? Porque hoje nós já somos santos, não por um símbolo que é o óleo da unção, mas pelo próprio Espírito Santo que habita em nós. E o Espírito de Deus já tem no seu nome, ele é santo. Portanto, meus queridos irmãos, a palavra de Deus exige de nós santidade. Assim como foi exigido no Antigo Testamento,
e no Novo Testamento, também para nós, os cristãos, somos chamados e convocados a termos um compromisso de buscar um estilo de vida santo. A palavra de Deus vai falar que Jesus Cristo, na oração sacerdotal, orou em nosso favor, dizendo: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Portanto, meus queridos, assim como o Senhor santificou desde o início da Bíblia e ele chamou pessoas a serem santos como ele, nós também devemos ouvir as palavras de Pedro quando ele disse: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Graças a Deus por isso. Na segunda parte da lição, o segundo ponto da lição, vamos falar a respeito da santificação e os seus estados. A santificação, ela é algo feito pelo Senhor. Eu até tenho uma breve palavra a respeito da santificação, alguns pontos a respeito da santificação, que a santificação é uma separação, a santificação é uma purificação e a santificação é um propósito. Deus faz isso. Utilizo uma metáfora para explicar a respeito disso e vou utilizando esta metáfora conforme os estágios da santificação que nós estudaremos agora. A santificação, ela é feita em 3 estágios. O primeiro é a santificação inicial, ou a santificação posicional. A segunda é a santificação progressiva. E a terceira, ou terceiro estágio, a glorificação. Então, nós podemos chamar a primeira como santificação posicional. Essa santificação, ela opera a partir do novo nascimento. É o que está escrito aos Colossenses quando disse: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos em pecado, no império das trevas, sendo escravos do império das trevas. Mas agora o Senhor nos transportou, Ele nos tirou de lá, Ele nos separou daquele local, Ele nos arrancou dali e nos posicionou num ambiente diferente, num ambiente separado, num local separado. Ele separou para si, Ele trouxe para perto dele. Isso é a santificação posicional. Isso só foi possível porque Jesus Cristo cumpriu toda a lei e também pagou pelo nosso pecado. E por meio da fé em Jesus Cristo, nós somos justificados diante de Deus. Ora, vamos estudar mais à frente que a santificação está ligado com a justiça de Deus. E agora, o Deus justo, que nos condenaria por causa da santidade de Cristo e por causa do sacrifício de Jesus, Ele nos justifica. Esta justificação dá a nós a santificação posicional. Nós somos declarados santos, declarados justos, não por causa da nossa condição, da nossa capacidade, dos nossos esforços, mas pela graça de Deus através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A metáfora que disse que uso era como que se você agora fosse até uma praça onde estivesse cheia de pessoas em situação de rua. E ali elas estivessem num estado mais degradante possível, mais indigno possível, vivendo na total marginalidade e vivendo uma vida subhumana. E você então escolhesse alguém daquele lugar e a separasse dali e levasse à sua casa, transportasse essa pessoa para estar com você em sua casa. Você faria então, chegaria a ela e dizia: a partir de agora você não estará mais no meio dos outros, você viverá na minha casa, você viverá comigo. Não, o meu endereço será o seu endereço. A partir de agora você terá o meu nome, você estará comigo, fará parte da minha família. Isso é a santificação
posicional, uma metáfora nesse sentido. Você tira a pessoa daquele meio, você separa a pessoa daquele meio, você santifica a pessoa daquele meio. O segundo estágio é o que nós estamos vivendo hoje, que é a santificação progressiva. Essa santificação é a santificação que o Espírito Santo, ele opera em nós. É bem explicada nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo de número 4, a partir do versículo 22, ele diz assim: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O que esta expressão bíblica está dizendo? Que antes nós vivíamos na velha natureza, mas agora que somos santificados, somos separados, nós estamos despindo-nos da velha roupa, da velha natureza, das coisas antigas, dos velhos hábitos, dos velhos costumes, e agora mudando o nosso entendimento, a nossa cosmovisão, a nossa forma de entender a vida, a nossa forma de compreender este mundo, nós agora nos revistamos, nos vestimos da veste do novo homem criado em Cristo Jesus, desta nova criatura que nós nos tornamos, porque fomos criados em verdadeira justiça e santidade. É tão interessante que o apóstolo e a Bíblia, cada vírgula tem o seu valor, vai dizer, é criado em verdadeira justiça e santidade. Primeiro fomos declarados justos e agora vivemos na santidade. O que é isso? Isto é a santidade progressiva. Nós estamos crescendo em santificação. Há um processo que o Senhor está trabalhando em nós. O próprio Paulo, na mesma carta e no mesmo capítulo, no versículo de número 13, ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o nosso propósito, é alcançarmos esta medida que é Jesus, o nosso modelo. Estamos indo até lá. É uma obra que nós fazemos em parceria com o Espírito Santo. A obra do novo nascimento dependeu de nós o arrependimento e a fé em Jesus. E isso é um dom de Deus para nós, o arrependimento e a fé em Jesus. Porém, agora, nós fazemos uma parceria com o Espírito Santo, que por meio da palavra vai nos lavando e nos purificando e nos santificando dia após dia. Alguns continuam carnais, outros crescem mais em santidade diante de Deus. Por quê? Porque são mais sensíveis e mais prontos a obedecer. É o que o apóstolo Pedro vai falar na leitura bíblica em classe, que é 1 de Pedro, capítulo 1, e eu leio o versículo 14, que ele começa dizendo: como filhos obedientes. Há filhos desobedientes. Não deixa de ser filho, é filho, mas é desobediente. Mas aqui estamos falando que nós devemos ser filhos obedientes, que não se conformam com as concupiscências que antes viviam na ignorância, mas agora, conhecendo ao Senhor, procura viver uma vida em santidade. Voltando à metáfora que trouxe, lembra deste homem que você trouxe para sua casa. Ele já habita com você, já está separado posicionalmente. Ele já não é mais um morador de rua, um homem em situação indigna, mas agora ele tem um endereço. Porém, ele ainda está com os velhos hábitos da rua. Ele ainda tem impurezas no seu vocabulário, tem impurezas no seu próprio corpo. Ele precisa trocar aquelas vestes sujas, impuras. Ele precisa melhorar a sua aparência. Ele precisa voltar a ter disciplina no que tange a trabalho, horários, coisas que fazem parte da vida natural e boa. Isto é a santificação progressiva. Trazê-lo na casa faz-se num ato, mas tirar a rua dentro dele é algo mais demorado. É como ocorreu com o povo de Israel. Tirar o povo do Egito foi rápido para Deus fazer. Tirar o Egito do povo
demorou muito tempo. A santificação progressiva é tirar o mundo de nós. A santificação posicional é tirar-nos do mundo. A santificação progressiva é tirar o mundo de nós. Esse é o propósito. E a terceira é a glorificação. O último estágio da santificação é quando nós seremos como Jesus. É o que João, no capítulo 3 da sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 2, ele vai dizer: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Glórias ao Senhor por isso. Isso mostra o tempo da glorificação. Hoje, nós não temos, ou posso chamar que na primeira santificação, nós somos salvos da pena do pecado. Hoje, estamos sendo salvos do poder do pecado, mas na glorificação seremos salvos da presença do pecado. É quando não teremos mais nenhuma tentação, não haverá nenhum resquício de pecado em nós. Enquanto o nosso espírito foi salvo, a nossa alma está sendo salva e esse corpo ainda está apto à corrupção, mas chegará um dia em que até esse corpo nosso, que hoje está ainda sob o império da morte, ele será ressuscitado e será glorificado. E quando seremos tomados pela imortalidade, revestidos da incorruptibilidade, então alcançaremos a plena santificação, que é a glorificação. Glórias ao Senhor por isso. Por isso, o propósito do crente é sermos coerentes ao céu. Estamos nos tornando cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Nós, o crente regenerado, todo crente regenerado, é chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar seus mandamentos, de modo que seja a sua santa habitação de Deus. Glória a Deus. Por último, queridos, no terceiro ponto da lição, vai falar sobre o julgamento do Deus Santo. Nós não podemos esquecer que o fato de sermos santos ou de sermos chamados a serem santos é porque nós temos um padrão e temos um modelo, e o modelo é Deus. Deus é santo. Deus é chamado de santo. Deus, ele é santo de Israel. O seu nome é santo. Os serafins declararam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. No Apocalipse nós temos os hinos de adoração a Deus e ao Cordeiro, chamando-os de santo. E ele é o nosso parâmetro para uma vida de santidade. É como diz Pedro: sede santos, porque eu sou santo. Quem é este eu? É Deus. Deus é santo. E Deus nos trata segundo esta santidade. Se nós somos filhos de Deus, nós devemos andar como Deus anda. E nós devemos obedecer o que Deus nos ordena. Portanto, se somos imitadores de Deus, como diz o apóstolo Paulo, devemos imitar a sua santidade, o seu modo de ser. Nós somos o santuário de Deus. Nós somos o templo do Espírito de Deus, que tem, como disse no seu nome, santo. Ele é santo. E nós devemos andar em santidade e termos uma vida plenamente consagrada a Cristo. O apóstolo Paulo, ele vai falar aos Romanos, no capítulo de número 12, ele vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Se não me foge a memória, indo aqui de mente, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. É 1 Tessalonicenses 4:3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação.
Este é o desejo de Deus. Esta é a vontade de Deus. E nós não devemos esquecer, como lição completa, que santidade e justiça são atributos de Deus que se relacionam. O Deus que é justo, o Deus que é santo, ele também é justo. E ele é aquele que abençoa os santos, mas é o Senhor também que julga e condena os injustos. Todos um dia terão que prestar contas diante de Deus. Os ímpios chegarão diante de Deus para prestar contas diante dele. Os justos, da mesma forma. Os santos chegarão diante de Deus no tribunal de Cristo. Mas os ímpios irão também ao trono branco, para ali também serem julgados por Deus. O Deus santo é o Deus justo. Portanto, nós devemos viver em harmonia com a palavra de Deus. A conclusão disse: na nossa jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência de santidade de Deus para que possa tomá-la como o padrão perfeito da vida. Devemos também sempre progredir em santidade, desde o momento em que iniciamos a nossa vida com Cristo até o final de nossa jornada. Eu termino, meus amados, com uma explicação que entendo a respeito da palavra piedade. Em Tito vai falar que o Senhor nos convida, a graça foi manifestada, para que ela nos ensina a viver uma vida justa, sóbria e em piedade. Eu entendo a piedade como duas virtudes necessárias. Primeiro, o temor a Deus. E o que é o temor a Deus? O temor a Deus é a consciência da presença de Deus. E quando eu tenho consciência da presença de Deus, está presente em todos os atos que faço, ele está presente em todas as palavras que falo, e ele está presente em cada pensamento que penso, eu devo ter temor a ele, eu devo ter medo dele, eu devo reverenciá-lo, porque nada foge dos olhos do Senhor e dos seus olhos que são como chamas de fogo. Então, piedade é temor ao Senhor. Mas, ao mesmo tempo, piedade é devoção ao Senhor. E o que é devoção? Devoção é o desejo e a necessidade, mas mais ainda o desejo pela presença de Deus. É alguém que não simplesmente tem medo, mas alguém que deseja a presença de Deus, quer a presença de Deus, almeja a presença de Deus, tem prazer na presença de Deus. Portanto, que haja em nós esta piedade, esta santidade, que temamos ao Deus Santo e que amamos ao Deus Santo. E assim, quando chegarmos no céu, entenderemos que lá é realmente o nosso lugar, porque sede santos, como aquele que habita no lugar santo é santo. Deus o abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.